Câmara Debate está de volta. Hoje nós discutimos os reajustes do funcionalismo e a criação de cargos com os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Uma das questões que o Senado pretende rever é o aumento dos ministros do STF. Do Supremo, que partiria de cerca de 33 mil para perto de 40 mil. Esse reajuste é considerado muito perigoso porque ele desce em cascata e atinge todo o funcionalismo, aumenta o teto do funcionalismo e atinge principalmente os estados. Qual que é a sua opinião, deputado? Bom, eu só quero, encerrando aquela primeira parte da questão do reajuste, colocar o seguinte: eu sou filho de funcionários públicos. Meu pai, servidor do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, e minha mãe professora. E o que eu notei nos últimos tempos? Uma desvalorização do funcionário do servidor público, que acabou mexendo inclusive com o seu amor próprio. E eu não sei o que veio antes, mas é uma coisa real. Eu fui secretário, eu fui durante 16 anos membro do Poder Executivo. Mesmo deputado eleito, me licenciei 2 mandatos para exercer o cargo de secretário de Habitação e das Cidades. E eu, sinceramente, se não tivesse à minha disposição um número significativo de cargos de confiança e até não tivesse recorrido a terceirizados, eu não teria conseguido fazer com que Mato Grosso do Sul fosse o estado onde, proporcionalmente, mais se construíram moradias nos últimos anos aqui no país. Campo Grande se transformou na única capital do país onde não existiam favelas. A única. E eu fui o gestor que conduzia esse trabalho. Nós temos que voltar a valorizar. Nós queremos que o servidor público tenha compromisso. Compromisso com o concurso que faz. Eu entendo, por exemplo, e devo apresentar projeto de lei nesse sentido, que quem passa em um concurso público, por 5 anos deve estar proibido de prestar outro concurso. Nós estamos acompanhando, eu acompanhei na minha repartição, servidores que passavam num concurso e iam para lá para dentro da repartição para estudar para o próximo. Porque às vezes o cidadão faz um concurso, ele tem que ter compromisso com aquilo, pelo menos por um tempo, não que nós queiramos impedir a ascensão, mas pelo menos por um tempo ele tem que prestar serviços naquela função, até porque tomou o lugar de outro. Passou num concurso, tomou o lugar de outro. Então é uma ideia que eu coloco, nós não queremos, o governo de reconstrução nacional, que atua muito em cima também da opinião do ministro Meirelles, da Economia, que é um ministro forte, que nessas questões opina e com razão, e nós queremos que opine de forma muito decisiva. Nós não sabemos, queremos o Estado maior ou menor, nós queremos o Estado melhor. E para isso, nós temos certeza que não construiremos um Estado melhor alicerçados em servidores mal remunerados. Nós queremos remunerar o servidor com justiça, com dignidade, mas queremos o compromisso do servidor com a eficiência da máquina pública. Quanto à questão dos ministros do STF, é óbvio que isso tem que ser avaliado de uma forma muito mais profunda e cuidadosa, porque, digamos, praticamente todos os salários da administração pública, inclusive os nossos, estão vinculados aos salários do ministro do STF. A partir do momento que você concede um aumento aos ministros do STF, você cria um efeito de cascata que vai estourar lá no município de Itacuru, lá na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Então nós temos que ter um cuidado maior nisso. Nós não podemos continuar criando situações e digamos, passando para que os estados e municípios paguem, quando nós sabemos que hoje esses entes federativos não estão preparados para esses aumentos de despesas. E é um problema. Você veja bem que é uma questão onde, obviamente, que o STF contente não deve ficar. Então, veja bem toda a repercussão que tem decisões como essas, que nós a todo momento tomamos aqui com muita responsabilidade, pensando muitas vezes de forma divergente, mas eu não acredito que o Ivan queira o mal do país e sinceramente, não acredito que ele pense isso de mim. Nós podemos ter posições divergentes, mas são decisões que nós tomamos de muita responsabilidade. Deputado Ivan Valente, como é que você vê essa questão? Eu acho que realmente o maior salário do funcionalismo é o do ministro do Supremo Tribunal Federal. E é óbvio que ele tem um efeito cascata. Agora, o problema
principal é a compreensão da população disso. Então, você explicar que é necessária uma máquina pública, né, funcionando, azeitada e servindo ao público, não é simples num país que tem um salário mínimo de 800 e poucos reais, em que a média salarial no maior centro político do país, econômico, como São Paulo, 70% da população ganha pouco mais de R$2.000. Então, isso cria uma imensa distorção, porque o salário privado, ele não tem limites. Então, um apresentador de TV pode ganhar 15 milhões, certo? Um jogador de futebol pode ganhar 10 milhões. Isso não tem nem mais, isso aqui é privado. O que é público é isso aqui. Então, você precisa compatibilizar essa visão. Por quê? Por exemplo, eu acompanho muito a carreira dos professores, né? Eu fui professor da escola, sou engenheiro, acompanhei a carreira, dei aula no Estado, entende? No meu tempo de magistério no Estado, um professor no maior estado da federação, que era São Paulo, para dar 40 horas, ele ganhava com correção monetária hoje R$8.000. Se for ver hoje, ele ganha 2.500. Veja a degradação que houve no magistério, no Brasil inteiro, né? Então, isso tudo é em prejuízo de quem? Da própria população, do filho do pobre. Assim como um médico ou um setor de saúde e assim por diante. Então, o problema está em que como é que faz o bolo arrecadatório, para onde que ele vai. Se nós não discutirmos isso, essa evasão monumental que vai parar no capital financeiro e nos rentistas, uma economia que gira em torno da especulação e da atração do capital estrangeiro, uma economia que concentra renda, que ela não é produtiva, ela não cria um mercado interno, então não distribui renda. Isso tudo tem a ver com o salário do funcionalismo público. Por isso o pessoal tem votado contra os aumentos, inclusive dos deputados. Pode pegar todo o histórico dos aumentos, o pessoal vota contra. Porque não tem como você votar a favor e se explicar para a população que R$33.000 é um salário baixo, porque não é. Você está entendendo? Para a realidade brasileira. Então, tudo isso faz parte de um jogo que eu acho que é bem mais complexo e se joga muito com o senso comum. Por quê? Porque aqui não se discute essa concentração da renda. Viu, Maru? Me permita, mas a meritocracia, aquilo que você colocou no começo, ela só vale quando existe igualdade de oportunidades e de opções. Isso não existe no Brasil, entende? Quem nasce pobre, entende, tem pouca oportunidade de crescer. O sistema é perverso, o sistema concentra a renda e os governos que sobem são os governos que mantêm os privilégios. E para não manter os privilégios, precisa ter conflito, luta, precisa esclarecer a população, elevar o nível de consciência, da consciência do seu próprio direito. Não tem esmola, tem direitos. A Constituição de 88 garantiu educação, dever do Estado, direito cidadão, saúde, direito do Estado. Porra, aí, o que nós estamos votando aí? A DRU tira dinheiro da Previdência, entendeu? Tira dinheiro da Previdência. Piora a situação de quem? De quem depende do INSS, entende? Os planos de saúde estão aí para substituir o SUS. Isso é uma vergonha, transformar a saúde em mercadoria. A mesma coisa a escola pública. Então, isso tudo faz parte aqui do nosso debate. Não é o problema de um pouco mais de cargos, não é o problema do salário, teto do funcionalismo. É óbvio que para a população vai olhar, pô, um ministro ganha 40 mil, eu ganho 2. 1 minuto para o deputado Marum responder, que a gente está terminando o governo programa. de Reconstrução Nacional, comandado pelo presidente Temer, quer um Estado melhor. Para isso, nós precisamos de servidores públicos justamente remunerados e com compromisso com o trabalho desenvolvido e executado. O que nós pedimos nesse momento? Quanto aos 14 mil cargos, vai ser feita uma análise. Existem cargos necessários, bem colocou o Ivan, existem aposentadorias. Quanto ao salário dos ministros, que gera efeito cascata, também se torna evidente hoje a necessidade de uma análise mais profunda. Nós queremos um governo melhor que permita que a população viva melhor e pedimos um voto de confiança ao governo Temer, que neste momento está apenas começando.
Muito obrigada, deputado Carlos Marum. Muito obrigada, deputado Ivan Valente. O Câmara Eu queria Debate... só falar mal do Meirelles um minuto, vocês não me deixou. Não, Ele foi 8 minutos, deputado. ele foi 8 anos, pode, nós estamos ele falando foi não. 8 anos ministro do Lula, presidente do Banco Central. O Lula queria botar ele para ser ministro da Fazenda da Dilma. E de repente o Temer põe. E aí todo mundo fala, agora o Meirelles vai resolver o quê? Ele vai resolver o problema dos banqueiros, não da população. Só isso. Num tempo que o Lula teve de bom governo, a gente termina o aqui. Meirelles estava lá. O Câmara Debate termina por aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br. E nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.